A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Bem-vindos à nossa escola dominical. Nós vamos estudar hoje, pela nossa revista Maturidade e Mordomia do Cristão, a 5ª lição, que tem por título Além das Verdades Fundamentais. Nós estamos prosseguindo, no nosso objetivo de crescer espiritualmente em Cristo. Nós temos, então, o título da nossa lição, vamos dizer juntos? Além das Verdades Fundamentais. O nosso texto áureo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. E a verdade prática? Procuremos entender as doutrinas fundamentais da fé cristã. Muito interessante. Procuremos entender as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã. A nossa leitura bíblica está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1, 2, 4 e 6. Nós vamos ouvir o irmão Brito fazendo a leitura bíblica para nós. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e caíram, sim, impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Obrigada. Nós estamos vendo a importância, de estudarmos a palavra de Deus e daquilo que vai se constituir fundamento da nossa fé, quer dizer, os alicerces da nossa fé cristã. Nós temos nessa lição, além das verdades fundamentais, tópicos interessantes, como o primeiro tópico, edificação. Vamos ler juntos os subtópicos? Enxergando o alvo, como alcançar o alvo e prosseguindo. O segundo tópico, e tem como título, base espiritual. Então, vamos ler os subtópicos. Arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E temos também a aplicação pessoal. Nós temos na nossa experiência cristã percebido que algumas pessoas, elas se recusam a crescer. Então, elas andam em círculos, Então, não saem do lugar. Isso por quê? É falta de assimilação das verdades bíblicas, das verdades espirituais, daquilo que foi ensinado. Então, essas pessoas fazem parte daqueles anões que receberam só o leite, porque elas não conseguiam ingerir alimento sólido e não cresceram. Isso pode acontecer conosco, Isso pode acontecer conosco. Então, os fundamentos da nossa experiência cristã precisam estar bem firmes para irmos além das verdades fundamentais. Nós precisamos saber em quem temos crido. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu conheço, eu sei quem é o fundamento da minha fé. Então, dentro do ponto edificação, nós
vamos trabalhar aqui enxergando o alvo. O alvo da maturidade cristã é nos tornarmos como Cristo, caminharmos, aceitar o papel do seu senhorio e caminhar em direção ao nosso crescimento espiritual. Às vezes, nós precisamos ser alunos, às vezes, nós precisamos ser mestres. Às vezes, nós precisamos ser mestres e, às vezes, precisamos ser alunos, né? Então, inverter aí a relação. A maturidade cristã não é um conhecimento total ou completo. Não é uma perfeição imaculada. Por isso, exige uma fé crescente, responsável. Precisamos crescer de forma responsável diante de Deus. Segundo Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, nós devemos crescer, continuar sempre em frente. Parece até, mas isso é uma coisa redundante. Continuar em frente? Sim, porque às vezes alguns andam em círculos, outros retrocedem. Nós precisamos ir avante. Nós precisamos prosseguir, pois nós lançamos já os alicerces de uma obra. E não haverá progresso se você ficar rodeando o mesmo lugar. Então, aqueles que não precisam mais que as primeiras lições, lhes sejam repetidas. Irmãos, às vezes na nossa caminhada de fé, como cristãos, quanta repetição de uma lição. Parece que nós não aprendemos. Parece que nós não internalizamos aquela verdade, nós não aprendemos aquilo. Então, nós precisamos vencer esse estágio. Nós precisamos vencer esse momento. Nós precisamos romper com a mesmice e caminhar em busca do nosso crescimento. E como nós vamos alcançar esse alvo? Precisamos ser levados ou conduzidos a um ensinamento maduro. E seguir em frente exige esforço. E também a intervenção do poder atuante do Espírito Santo. Vejam, na nossa caminhada nós não estamos sozinhos, né? Nós temos o nosso ajudador, nós temos o nosso companheiro que está sempre ali conosco para nos orientar, para nos guiar, para nos conduzir em segurança. Então, a nossa rendição deve ser constante e contínua. E isso só acontecerá se nós permitirmos e se nós cooperarmos com a nossa condução rumo à meta da maturidade. Então, precisamos dar a nossa contribuição também. E precisamos prosseguir na caminhada em busca de maturidade cristã, até alcançarmos a estatura de Cristo. Muitos cristãos ainda estão envolvidos apenas com o alicerce, lançando as bases, lançando os fundamentos e nunca saem dali. Precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos continuar edificando, precisamos agora levantar as paredes do nosso edifício espiritual, precisamos fazer as divisórias, precisamos ir em frente, precisamos já estar cientes e conscientes dos primeiros ensinamentos bíblicos para que nós possamos receber um ensino sólido, um ensino mais fortificado, né? Um ensino mais reforçado. Então, temos que deixar os ensinos elementares e prosseguir, porque o fundamento essencial para a nossa experiência cristã é Jesus Cristo. Vamos crescer, então, no conhecimento de Cristo dia após dia. Vamos para o nosso intervalo, estaremos de volta em alguns minutos. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, com o estudo da lição Além das Verdades Fundamentais. É a 5ª lição da nossa revista, sobre maturidade e mordomia do cristão, que faz parte do programa de educação cristã continuada, que a igreja desenvolve. Nós encerramos o bloco anterior falando a respeito de prosseguir, né, em busca do alvo de alcançar a nossa maturidade espiritual, crescer em Cristo, crescer no conhecimento de Cristo para alcançarmos a maturidade espiritual. Nós vamos falar agora sobre a base espiritual. Eu gostaria que, por favor, a irmã Graça lesse a passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E
Dizendo Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vejam que quando nós tratamos de arrependimento, o Senhor Jesus introduz isso aí. Depois da morte de João Batista, então, muitas pessoas ali ao redor dele, e ele diz, olha, é preciso se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. E João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento. Ele batia nessa mesma tecla, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E a Bíblia faz referência a doutrinas que são básicas ou fundamentais, chamadas de rudimentos ou ensinos elementares, ou que nós vamos ver aqui como verdades fundamentais. E o arrependimento é o primeiro fundamento para se tornar um cristão. Será que a gente pode lembrar disso? Qual o primeiro fundamento para se tornar um cristão? Letícia? Arrependimento. E o que é arrependimento? Nós vamos ver que o arrependimento não é apenas mudar de direção, mas ele é uma firme decisão interior, uma verdadeira mudança onde? Na nossa mente. E quando essa decisão nos leva a mudar de direção, a dar meia volta, começando uma nova vida, o que é que nós temos? Arrependimento. Então, eu quero agora procurar o rumo certo. Eu quero seguir a direção certa. E é desse tipo de arrependimento que todo pecador necessita para alcançar a salvação. E o Novo Testamento enfatiza muito a questão da emoção. O Antigo Testamento, ele traz o arrependimento como ênfase em uma ação exterior. Então, você tem que mostrar o seu arrependimento. O pecador, ele precisa mudar a sua mente, mudar a direção da sua mente, precisa virar as costas para o pecado e aproximar-se de Deus, né? E seguir em direção a Deus. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E eu só posso me chegar a Deus se eu estiver arrependido dos meus pecados, se eu estiver arrependido das coisas erradas que eu fiz e procurar agora focar na direção que me leva a Deus. João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor, ele foi o precursor de Cristo, e ele dizia para todos, ele ficava martelando ali, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, era de arrependimento que o povo precisava. E nessa primeira base espiritual, nós temos a descrição de um tipo de arrependimento ou mudança, arrependimento de obras mortas, arrependimento de obras inúteis, que são as ações do homem que o separam de Deus. Às vezes os atos, eles têm uma boa aparência. Às vezes nós, não, está tudo bem, mas essa aparência é apenas externas. Elas não são suficientes para suprir as necessidades mais básicas do homem. Muito menos as de um Deus santo, porque nós servimos a um Deus santo que exige santidade. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus não admite nada menos que santidade, que a santificação para as nossas vidas. Dentro do arrependimento, ok? Então nós temos um outro fundamento, uma outra base, que é a nossa fé em Deus. O que é fé? O que nós entendemos por fé? O que Hebreus 11, 1 e 2 diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, tá? Então, a fé, ela vai além. Eu não preciso ver o fato consumado para saber que ele será consumado. Porque eu tenho fé, eu creio que o Senhor é poderoso para agir, para fazer assim. Então, a fé em Deus é mais um fundamento básico para nos tornarmos seguidores de Cristo.
E quando nós cremos em Jesus, nós vamos começar a caminhar em direção ao nosso alvo, que é a maturidade espiritual, né? Então Jesus diz: quem crer em mim tem a vida eterna. Naturalmente, quando cremos, podemos depositar fé e confiança em alguém ou em algo. Isso é muito interessante, porque há uma brincadeira que a gente faz, você pega na mão da pessoa e vocês jogam o corpo, né? A gente joga o corpo para trás e a gente vai fazendo assim. E vejam, se você não tem confiança na pessoa, você não consegue se jogar realmente. Por quê? Isso quer dizer o quê? O que o nosso corpo está dizendo? Eu não confio nela, eu não confio nessa pessoa, ela não vai me segurar suficiente, eu tenho medo de cair estando nas mãos dela. Mas estando em Cristo, estando firmados em Cristo, estando seguros em Cristo, a gente roda por todos os lados e nós estamos firmes, porque Ele é a rocha inabalável. Então a nossa fé precisa ser conduzida ou direcionada a Deus, para que descansemos nessa decisão. Ter fé em Deus significa colocar todo o nosso peso, tá? O peso do seu corpo aqui nas mãos de Deus. Ter esperança em Jesus Cristo como nosso Salvador. Ai, graças a Deus que nós temos um Senhor tão maravilhoso, né? Que nos guia, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos mantém. E nós queremos crescer, queremos continuar crescendo para a honra e glória do nome de Jesus. Nós temos ainda um outro fundamento. Nós temos o fundamento do batismo. E esse fundamento, nós vamos ver que o batismo ele se destaca em 3 pontos. Porém, nós vamos para o nosso próximo bloco e de volta estaremos estudando sobre o batismo, mais um fundamento, né, além das verdades fundamentais e os outros tópicos. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos retomar o assunto que nós estamos tratando dentro da quinta lição, além das verdades fundamentais, o segundo tópico, base espiritual, e o subtópico, batismo. Nós sabemos que o batismo é uma ordenança dada à igreja, tá? E nós temos 3 tipos de batismo que são destacados na nossa lição. E, por favor, irmão Brito, o senhor pode compartilhar conosco esses tipos de batismo? Batismo. O batismo é uma ordenança dada à igreja. É preciso destacar 3 tipos básicos de batismo. Batismo no corpo de Cristo, através do novo nascimento. Batismo nas águas, como uma evidência da nossa experiência com Cristo. Batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Obrigada. Então, o que nós temos aqui? Batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas, ele deve ser significativo e não apenas um ritual vazio, né? De você desce as águas, há toda uma simbologia ali. Você está descendo, morrendo para o mundo, né? E ao emergir, então você está vivendo para Deus. E o apóstolo Paulo diz que o batismo nas águas é nossa identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Que as águas nas quais o crente é imerso simbolizam a sepultura. Pela fé, deixamos nessas águas todos os resquícios de nossa velha vida. Ai, graças a Deus que nós nascemos de novo, né? Que os nossos pecados já foram sepultados e agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é exaltar a Cristo, né? É conceder dons espirituais,
para que possamos produzir frutos em nossa vida. E também, o batismo com o Espírito Santo, ele visa nos dar poder para realizar a obra de Deus. Então, nós precisamos disso, aceitando Jesus. Então, vamos descer as águas batismais, vamos ressuscitar uma nova criatura. Né? E recebendo o batismo com o Espírito Santo, nós estaremos recebendo um revestimento de poder. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o batismo com o Espírito Santo nos dá também a oportunidade, nos impulsiona para irmos buscar outros, para irmos além, para cumprirmos a grande comissão, né? Para cumprirmos o ID de Jesus. Então, esse é o terceiro fundamento, a terceira base espiritual que nós temos. Nós temos, em quarto lugar, a imposição de mãos. Às vezes esse assunto não é também assim muito tratado. Então, o que é imposição de mãos? Mas o ensino sobre a imposição de mãos é uma prática cristã que a palavra de Deus considera uma verdade fundamental. Certo? É uma verdade fundamental. Era um ritual do Antigo Testamento para transferir, simbolicamente, a culpa do homem, ou a culpa da nação, para o animal do sacrifício. O sacerdote pegava o sangue do animal e impunha, né, as suas mãos ali sobre o sacrifício, sobre o animal, e ele era mandado para o deserto, levando os pecados da congregação de Israel ou levando os pecados de um homem. Então, a imposição de mãos também, ela significa, ela transmite uma bênção especial para uma outra pessoa. Serve também, é usado também, praticado também para separar pessoas para o ministério, para um ministério específico, para uma obra especial que Deus tem a realizar através daquela pessoa. E vejam, Jesus, o próprio Jesus, ele impôs as mãos sobre as crianças e ele as abençoou. Tá? Jesus tocava nas pessoas. A imposição de mãos, irmãos, é uma maneira de você tocar alguém. Jesus tocava nas pessoas. E o apóstolo Paulo também usou esse mesmo recurso. Ele impôs as mãos sobre algumas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. E Paulo e Barnabé, eles foram enviados para o campo missionário, tendo os irmãos, os líderes da igreja, imposto as mãos sobre eles. Então, ordenar tem o mesmo sentido que conceder uma posição ou responsabilidade oficial a alguém, tá? Então, a imposição de mãos, ela é uma ordenação. Ela concede, né, responsabilidade a alguém que vai exercer um determinado ministério. Então, nós temos dentro da nossa base espiritual o nosso penúltimo ponto, que fala a ressurreição dos mortos. Nós temos visto que a ressurreição de Jesus Cristo é pregada como sendo a prova de que os mortos ressuscitarão para a vida eterna. E em seguida, nós temos o juízo eterno, que parece também não ser tão falado hoje. Muitas pessoas não têm conhecimento de que haverá um juízo eterno. Só que, na verdade, o homem vai enfrentar o processo judicial de Deus, que será o juízo divino através de Cristo. E Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus. E isso está muito próximo de acontecer. Nós encontramos na Bíblia pelo menos 7 tipos de juízos. São eles: o juízo da cruz, em que Cristo foi o substituto, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós temos o juízo ou castigo para o crente que persiste em sua desobediência deliberada. Então, isso é muito sério. Nós teremos o juízo sobre Israel, sobre a nação de Israel, que rejeitou a Cristo como Messias.
Nós teremos o juízo dos crentes no tribunal de Cristo, e aqui nós seremos julgados segundo, né, as nossas obras. Nós teremos o julgamento das nações, inclusive uma parábola de Cristo sobre isso. Nós teremos o julgamento dos anjos caídos e teremos o julgamento do grande trono branco. Aqui, os incrédulos serão julgados. Seria o quê? A segunda ressurreição, onde ressuscitarão aquelas pessoas que não quiseram nada com Cristo e eles serão lançados, né, para a condenação eterna. Então, irmãos, vamos avaliar nossa caminhada em direção à maturidade cristã. Vamos ver quais os fundamentos que nós assimilamos, né, para que o nosso crescimento ele seja realmente para glorificar o nome de Deus, para o nosso crescimento espiritual. E assim, nós encerramos hoje esta lição. Deus abençoe vocês.